Amados, eu estou pregando nas quartas-feiras, nós estamos na campanha da plenitude, e eu estou ministrando sobre o que impede o fluir da plenitude divina em nossas vidas. E eu falei 3 coisas importantes que todo cristão precisa compreender quando ele recebe a Cristo. A primeira delas é onde Deus mora. Onde Deus mora, onde Deus está. Deus mora dentro de você. Diga: Jesus, Ele habita dentro de mim. Coloca a mão sobre o teu peito e diz: obrigado, Senhor, por me escolher como sua morada, sua habitação. Um dia que você estiver passando por lutas, você não precisa buscar longe. A Bíblia fala que a salvação está perto de ti. A salvação não está longe, a salvação está na tua boca e no teu coração. Diga comigo: a minha salvação está perto de mim. Não pense que Deus está longe. Você não precisa gritar para Deus te ouvir. Sabe, às vezes nós entendemos a Bíblia diferente, né? Eu quero ver se eu consigo pregar uma palavra domingo. O que é uma oração fervorosa? A Bíblia fala em Tiago que Elias orou fervorosamente. E às vezes a gente pensa que uma oração fervorosa é aquela que, ó Deus, faz o milagre, e grita, e Deus, e... Não, a oração fervorosa é a oração que você declara e você crê. Diga: eu declaro e eu creio. É essa o significado da palavra oração. Você vai ver que Elias orou fervorosamente, e depois você vai ver que Elias somente orou. E quando nós aprendemos que Deus, Ele mora dentro de nós, e a salvação está perto, a salvação está perto, ela é simples, o reino de Deus é simples, liberar a fé é simples. Ele diz: a salvação está na sua boca e em seu coração. Nós não precisamos inventar muitas coisas. A segunda coisa, a segunda verdade, que quando você aceita Cristo, você precisa compreender que em Jesus tem todos os recursos que você precisa. Em Jesus, Jesus tem tudo. Diga: tudo. O que você precisa? Você precisa de saúde para o teu corpo? Jesus tem. Você precisa de dinheiro para pagar a escola dos seus filhos? Jesus tem. Você precisa de dinheiro para pagar suas dívidas? Jesus tem. Você precisa de alegria para vencer uma depressão? Jesus tem. Você precisa de sabedoria para educar seus filhos? Jesus tem. O que você precisa? Você precisa de graça, de graça de Deus para vencer uma tribulação? Jesus tem. Jesus, Ele tem toda a providência, todos os recursos, e é nele que nós encontramos, e é nele que devemos buscar, e Ele já está dentro de nós. Quantos compreendem isso? Diga amém. E a terceira verdade é que nós precisamos reeducar o nosso coração, reeducar a nossa mente. Quando você nasce de novo, quando você recebe a Cristo, instantaneamente você nasce de novo. É no mesmo instante, é no mesmo momento. Teu espírito nasce de novo, mas a tua mente não. Ela precisa ser renovada. E a vida plena que Jesus prometeu, ela passa pela renovação da sua mente. E nós precisamos desobstruir o canal que liga a fonte, que é Jesus, a nossa vida natural. Não adianta nós termos uma fonte ilimitada, uma fonte maravilhosa, extraordinária, e não termos conexão, um cano, uma conexão que nos liga. E eu falei sobre algumas coisas que te impedem desse fluir vir à tona. Uma delas é o ódio, a amargura. Edmilson, alguém me feriu na vida, eu perdoei essa pessoa, eu não amaldiçoo ela, mas eu também não abençoo.
você não perdoou, você não completou o ciclo do perdão, você foi até uma parte. Escute, quando eu chego nessa cadeira, eu lembro dessa palavra. Quando eu estou em casa, eu lembro desta palavra, e eu começo a abençoar. Tem a história de um homem, e quando eu começo a abençoar, eu começo a sentir algo dentro de mim, que é fora da realidade. Não é somente não amaldiçoar, mas é abençoar quem feriu você. Algo começa a acontecer em mim, que é diferente de eu abençoar alguém que me abençoou. É diferente de eu abençoar alguém que eu estou bem com ela. Quando eu abençoo alguém que me prejudicou, alguém que me feriu, coisas extraordinárias começam a ser liberadas sobre você. Existe um homem, a história de um homem que estava na Segunda Guerra Mundial, e ele era mecânico, e ele consertava tratores, e ele recebia um dinheiro, como um salário, e ele mandava o salário sempre para a esposa dele. Quando ele voltou, acabou a guerra, ele voltou para casa. Quando ele chegou na casa dele, a mulher dele tinha mudado de casa, e ele descobriu que a mulher dele se casou com outro homem. Ele foi até ela, implorou para que ela voltasse para ele, e ela rejeitou, ela não quis, e ele ficou com muito ódio, muita raiva, e ele começou a planejar matar a esposa dele, matar o marido dela, porque enfim, ela o abandonou, pegou todo o dinheiro que durante anos ele trabalhou, com grande sacrifício, e ele falou: olha, agora eu vou matar as pessoas que estão perto dela e ela, e depois vou tirar minha própria vida. Até um dia que ele foi numa igreja, e ele ouviu essa palavra, e ele ouviu um pastor dizendo: olha, você precisa começar a abençoar essa pessoa. E ele começou com muita resistência a abençoá-la. No início foi muito difícil, mas depois, com o tempo, ele começou a abençoar ela, e aquilo começou a fluir do coração dele, e ele começou a amá-la, e Deus começou a mudar a vida dele. Ele conseguiu um emprego, ele fez um curso, se profissionalizou, e ele começou a entender, e Deus falou para ele: agradeça a ela, porque por causa do sofrimento que ela te causou, hoje você conhece Jesus que salvou você. Hoje você conhece Jesus, então agradeça, comece a agradecer. E Deus começou a transformar a vida dele, prosperou, deu uma esposa maravilhosa para ele, agora que ama e que é fiel a ele, teve filhos, sua vida foi transformada, mas só foi transformada quando o poder que estava em Jesus, que está em Jesus e que habita dentro dele, foi desobstruído com a força do perdão e do amor. Quantos compreendem? Diga amém. Você precisa vencer essa amargura, e não basta não somente: eu perdoei, bispo. Jesus é bem claro, ele diz assim: ame seus inimigos e abençoe quem está amaldiçoando e quem persegue você. Abençoe aquele familiar. No início você vai falar entre os dentes, daqui a pouco você vai conseguir falar com o teu coração, e antes que você perceba, milagres acontecerão na sua vida, o poder de Deus será liberado sobre você, em nome de Jesus. O segundo grande obstáculo, o que impede esse fluir divino que está dentro de nós, preste bem atenção, que o mundo humanizou a Deus e divinizou o homem. Não é porque o poder de Deus está em você, que você tem o poder. O poder não é meu, o poder é de Cristo, e Cristo em mim, Ele opera milagres extraordinários. Ele opera milagres extraordinários. Ele tem tudo o que você precisa, e nós precisamos somente ativar a fé. Mas existem 4 grandes obstáculos. Eu falei de um, quero falar hoje do outro, que é o medo. 4 grandes pecados
que na verdade são os únicos pecados que têm a capacidade de bloquear a ação divina. O medo. O medo, ele amarra a vida das pessoas. Quando o medo entra no coração de alguém, ele começa a oprimir a mente da pessoa. Quando o medo entra na vida de uma pessoa, por um lado, o poder de Deus fica estagnado do outro. A pessoa tem todo o poder, tem tudo dentro dele que ele precisa, mas está amarrado por causa do medo. E existe um princípio aqui, grave essa chave que eu vou te dizer agora: semelhantes atraem semelhantes, e iguais produzem iguais. Quando você começa a ser dominado pelo medo, e sua mente começa a ser governada por um tipo de pensamento de medo, no meio da pandemia, quantas pessoas tiveram medo? Eu conheci uma história de uma senhora, ela tinha tanto medo de ser contaminada com o vírus da Covid. Ela ficou todo o tempo dentro de casa, todo o tempo. Ela não saía para nada, mas existia um medo muito grande. Um dia, seus familiares disseram: vamos à praia, não tem nenhum problema, só estamos nós, ninguém tem. E ela disse: tenho muito medo, mas eu vou. E ela foi. Chegou na praia, ficou dentro de casa, não saiu. Uma pessoa entrou dentro da casa dela, estava com o vírus do Covid, ela contraiu o vírus. Ela tinha tanto medo, ela foi para o hospital e infelizmente ela morreu. E assim nós vemos muitas histórias. Anote algo que eu vou dizer para você: medo é uma fé negativa. Medo é uma fé negativa. Quando eu fiquei doente, eu e minha esposa e minha filha, contraindo o vírus do Covid também, nós agimos com fé na palavra. Você não pode deixar o medo dominar teu coração. Você não pode deixar o medo oprimir sua mente, porque a partir do momento que este pensamento começar a dominar a tua mente, dominar suas emoções, igual produz igual, semelhante atrai semelhante. Se você for dominado pelo medo, e se você começar a pensar constantemente: eu vou quebrar, minha empresa vai falir, eu vou perder o emprego, eu vou passar por dificuldades, e este medo dominar tua mente, é isso que ele vai produzir, e é isso que você vai atrair. A palavra de Deus nos diz: Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Quando você for atingido pelo medo, quando o medo bater a porta da tua casa, você vai mandar a fé atender e vai dizer: medo, aqui não é o teu lugar, aqui não entra o medo, eu não aceito você oprimir a minha vida, eu não aceito você oprimir meu coração, o medo não tem lugar na minha casa, porque está escrito: meu Deus me deu espírito de ousadia, de intrepidez, de amor, de moderação. João capítulo 3, verso 25, a Bíblia diz: porque aquilo que eu temia me sobreveio. Semelhante atrai semelhante, e igual produz outro igual. O que você está pensando? A Bíblia diz que aquilo que eu temia, o que eu tive de medo me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Vocês já perceberam que eu vou te dar uma coisa bem simples, eu quero me aprofundar nisso no domingo. Como que eu libero a fé? Por que que o ódio
que a amargura e o medo são dos maiores inimigos da liberação da fé? E você vai perceber que os 4 maiores inimigos é totalmente diferente do que você pensa. Às vezes nós pensamos que são tantas coisas que estão impedindo o fluir de Deus na minha vida. Não. Por quê? Deus, Ele é amor. E a Bíblia diz que onde existe amor, não existe medo. Onde existe amor, não existe ódio. Se o ódio entra por uma parte, o poder de Deus sai pela outra. Se o medo entra por uma parte, o poder de Deus sai pela outra. E é simples para ativar o poder de Deus. Simples. Diga falar. Diga falar e crer. Gente, é muito simples. A Bíblia diz que nós somos reis e... Deixa eu te perguntar, o que um rei faz? O que um rei faz? Um rei não faz nada. O rei só fala. O rei só decreta. Jesus dizia: tormenta, cesse. E a tormenta se acalmava. Jesus expulsava os demônios e os demônios eram expulsos. Jesus dizia para os doentes ficarem curados e a saúde brotava no corpo deles. O rei, ele aprendeu. Olhe, qual é o maior milagre na vida do ser humano? Salvação. Quantos concordam comigo? Quantos concordam que o maior milagre é a salvação? E como a salvação acontece? Diga: eu falo com meus lábios, creio com meu coração. Diga: eu falo, eu creio. Diga: simples. Só que você já percebeu que a nossa linguagem, ela está contaminada por um sistema maligno? A Bíblia fala que a vida e a morte estão no poder de... Será que é no poder de Deus? Não. A vida e a morte estão no poder da língua. Deus olhou, viu trevas e Deus disse: haja luz. Deus não fez nada, Deus falou. E quando Deus nos cria, a Bíblia diz que Deus cria o homem um espírito falante. Os animais foram dominados pela linguagem. Deus deu o maior dom, Deus deu o maior, fez o maior milagre, a maior bênção, que é a salvação, e ela vem pela fala com a tua boca e crê com o teu coração. E nós fomos contaminados, e nós estamos constantemente falando mal. Por exemplo, estou morrendo de vontade de viajar. Estou morrendo de vontade de comer uma feijoada. Por que a gente usa o termo morte em tudo que a gente fala? Estou cansado porque estou velho. A Bíblia mostra que Abraão e Sara, eles foram rejuvenescidos. Eles estavam com 100 anos. E devido às suas palavras e às crenças do seu coração, Deus rejuvenesceu as células do seu corpo. Deus trocou o útero de Sara. Sara se tornava bela. Sara tinha 100 anos e era uma mulher linda, maravilhosa. Por quê? Porque ela sabia o poder que existia através da fé. A fé é simples de ser liberada. É simples. Mas nós deixamos o medo entrar, nós deixamos e mudamos a nossa linguagem. Os filhos de Deus têm uma linguagem diferente. Os filhos de Deus não têm morte na sua linguagem. Os filhos de Deus não têm velhice na sua linguagem. Os filhos de Deus não têm doença na sua linguagem. Não tem espírito de derrota, não tem espírito de medo, não tem ódio. Os filhos de Deus têm uma linguagem do reino de Deus. Meu Deus, meu Deus. Tem um artigo científico que fala a importância ou o papel no medo na vida das pessoas. Ele diz assim: olha, um pai com 50 anos de idade morreu de um problema no coração devido a uma pressão alta que ele teve.
O filho dele, quando tinha 50 anos de idade, teve pressão alta e faleceu também com um problema cardíaco. Seu neto, quando completou 50 anos de idade, ele pensava: eu vou morrer do coração. E o medo entrou na vida dele. Quando ele tinha uma tontura, ele já estava lá, ele pensava: é problema no coração. Quando ele sentia escurecer suas vistas, ele dizia: eu vou morrer agora, agora eu vou morrer, agora eu vou morrer. E o medo, semelhante atrai semelhante, e igual produz outro igual. Nós vemos nas campanhas de câncer, combate ao câncer, na televisão constantemente está passando. Quantas mulheres não morrem de câncer? Quantas mulheres estão morrendo de câncer? Câncer no seio, câncer nisso, câncer naquilo. A mulher assistindo aquilo, ela coloca na cabeça e ela diz: eu acho que eu vou morrer de câncer. Eu acho que eu vou morrer de câncer. E aquilo começa a entrar dentro dele. Esse tipo de medo, como ele trabalha cientificamente? O medo, ele começa a gerar enzimas, ele começa a liberar informações para destruir seu sistema imunológico. E a pessoa se torna vulnerável às doenças. Vulnerável às doenças. Quantas vezes isso dominou o coração das pessoas? Deixa eu te perguntar hoje, quais são os seus medos? A pessoa, ela começa a carregar aquilo. Meu Deus, eu vou morrer de câncer, eu vou morrer com essa doença, e aí o cérebro começa a tirar. Eu vou morrer de depressão, eu vou morrer disso. Deixa eu te dar uma palavra, querido. Isso não vai se cumprir na tua vida. Nenhuma maldição vai chegar na tua vida. E não é porque eu estou falando, é porque a Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, verso 13. A Bíblia diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amados, tem momentos que você tem que fechar os seus olhos. Você tem que fechar os seus olhos. Nós temos 5 sentidos. Existem 2 tipos de conhecimento. O conhecimento que vem dos 5 sentidos que você tem: seus olhos, sua visão, seus ouvidos. E existe o conhecimento da fé, da palavra de Deus. E existem momentos que você precisa entrar no mundo espiritual e crer na palavra, e não naquilo que você está vendo, não naquilo que você está ouvindo. Esses dias eu fui tomar a vacina da Covid, essa semana, né? Eu e minha esposa. Eu cheguei e a mulher falou assim: olha, essa vacina vai te dar isso. Eu falei: está amarrado, em nome de Jesus, porque daqui não vai dar nada em mim. Porque eu conheço a palavra. Eu não vivo pelo que vejo, eu não vivo pelo que ouço, eu não vivo pelo que sinto. Nós precisamos compreender e desista do medo, para que a verdadeira fé brote no teu coração. Medo das circunstâncias. Entregue seus medos nas mãos de Deus. Entregue seus medos nas mãos de Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Entregue seu medo. Entregue seu medo nas mãos do Todo-Poderoso. Qual é o medo que está atormentando você? Qual é o medo que está impedindo que esse Jesus que está dentro de você opere os milagres que precisam ser operados? O último texto que eu quero ler com vocês hoje é Filipenses capítulo 4, verso 8, para entrarmos na nossa quebra de maldições. A Bíblia diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo o que é puro,
tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se existe alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Tua mente, teu coração não podem ser dominados pelo medo. Você tem que pensar em fé. Você tem que pensar em fé. Você tem que crer em fé. Agir em fé. Se você deixar o medo entrar e dominar o teu coração, medo de não ser feliz no teu casamento, medo que teu casamento acabe, medo que teus filhos se percam nos vícios, medo, você precisa lançar fora este medo, medo de que algo não aconteça, medo de que algo aconteça de ruim. Lance fora, mande embora, porque são armadilhas que o diabo está planejando para tentar atrair isso, são brechas que o inimigo coloca para implantar, para que esse medo se torne realidade. Mas hoje eu declaro, querido, que todo o ódio e todo o medo desaparecerão da tua vida. Quero que você fique em pé no teu lugar agora.